4 métricas do Kanban que vão transformar a forma que você vê o seu projeto dentro do seu time, auxiliando você a ver coisas que muitas pessoas não conseguem ver. Fala pessoal, eu sou o Matheus Silveira, sou aqui do Agilidade Mais, sou agilista e criador deste canal e queria te convidar a seguir aqui o nosso canal, a disseminar junto comigo a cultura ágil por aí no mundo afora e trazer aí mais pessoas o conhecimento da agilidade, ok? Então, vamos lá. Quais são esses 4 carinhas aí que vão transformar a forma que você vê os seus projetos dentro do Kanban? Primeiro, para quem não sabe o que é Kanban, eu tenho um vídeo explicando sobre o que é o Kanban, como o Kanban ele é feito. Basicamente, dando um resumo, ele é um sistema puxado, tá? Ele é uma ferramenta, diferente de um framework ou de um método. Então, ele é uma ferramenta que você utiliza para entender os seus projetos em questão de cards, tá? Orientado a cards. Então, é um quadro com começo, meio e fim, em que você puxa esses cards da esquerda para a direita, que é do início ao seu fim, tá bom? Basicamente, o Kanban ele é constituído disso, ok? E quais são essas 4 métricas? Vou falar primeiro todas elas e depois eu explico cada uma. Primeiro, throughput, tá? Segundo, lead time. Terceiro, cycle time. E quarto, a combinação de todas essas métricas, extraindo uma métrica única, tá? Uma métrica geral do seu time. Então, primeiro, throughput. Throughput é a quantidade de vazão. A gente ouve muito esse nome quando a gente fala de rede de computadores, a gente tem ali o throughput, é quantos pacotes estão saindo, etc. A gente ouve isso muito em infraestrutura e é aplicado também Kanban, tá? Então, o throughput é o quanto de tarefa você consegue tirar, você consegue mandar embora por semana, por mês, por dia, por semestre, por trimestre. Depende da escala que você vai usar. Por favor, atenção, utilize a mesma escala para todas essas métricas que eu vou falar, ok? Então, o throughput você consegue entender muito ali o que está saindo do doing para o done, doing para o done. E em um período de tempo você consegue entender o quanto você está realmente produzindo ali. Porque o quanto você está saindo, teoricamente, é a mesma quantidade de tarefas que você tem que estar entrando, certo? Então, essa é uma outra perspectiva que você tem sobre o throughput. Se o throughput está falando que você está saindo 5 tarefas, entra 5 tarefas. Esse seria o normal, porque você vai ter entra 5, sai 5, entra 5, sai 5, entra 5, sai 5. Você faz um fluxo contínuo, tranquilo, sem nenhum problema. Se você sai 5, entra 5, depois sai 2, depois você coloca mais 5, sai 4, então você tem que regular isso. Você tem que regular aí como essas tarefas estão entrando e como elas estão saindo. Então o throughput ele serve para isso. O lead time ele serve para medir do início ao fim do seu projeto. Então pega ali o início de uma tarefa A até o fim da tarefa B. Pega a data, né? Start date, end date, né? Quando começou, quando terminou, um menos a outra, vai dar ali 10 dias, 12 dias, 15 dias. Olhe para esse lead time na mesma proporção que você está olhando o mês, ou a semana, ou o dia, ou e a sprint, se você tiver sprint também. Se você está analisando um mês, 30 dias, e o seu lead time é de 45, temos algo errado aí. Então quer dizer, as tarefas estão entrando num mês e estão saindo no outro. Você tem que corrigir isso, tem que fazer uma rota de correção. Algo está errado, algo não está muito bom. Então o que você vai ter que começar a fazer? Colocar menos tarefas, começar a terminar, né? Então quer dizer, começar a dar vazão, a fazer throughput, aumentar o seu throughput e parar de começar para que você entenda aonde está o gargalo. E aonde está o gargalo? Como é que você descobre de uma forma mais intrínseca ali onde está o gargalo? Usando o cycle time. O cycle time ele é um cara que vai medir gargalos entre colunas, entre atividades do seu processo. O seu processo é a fazer, desenvolvendo, testando, homologando, cliente
homologação cliente, aprovação e finalizado. Entre o desenvolvimento e o teste, você vai medir ali o ciclo daquela parte. Novamente, se você está analisando um mês e você tem ali 5 colunas como um todo, vamos subentender aqui já de bate-pronto, você vai demorar uma semana para cada um, mais ou menos. O mês tem 4 semanas, vamos supor que você demore aí mais ou menos uma semana para cada um, de certa forma. Então, o seu cycle time ali tem que ser de uma semana. O seu cycle time ali está em 2. Então, você já entende quem está inferindo e como está inferindo no seu lead time. Consequentemente, no seu throughput. Então, o que está acontecendo ali? Então, você tem que analisar isso e entender se a história está bem escrita, se está bem refinado, se tem definition of ready, né, que é quando começar a executar aquela tarefa, quando ela tem que estar, quando ela vai entrar quando ela vai entrar em desenvolvimento. Se o definition of done dela está correto, que é a definição de pronto. Se os critérios de aceitação estão escritos, tá? Se essa tarefa está na granularidade correta, então se o tamanho dela não está super inflado, correto? Porque você vão ter tarefas grandes, pequenas, médias, diversos tamanhos. Ela está no tamanho correto, ela está com a estimativa correta. Então, você vai entender ali pelo cycle time pequenos locais, você vai medir pequenos intervalos, em que você vai entender o que está afetando no seu processo e aonde você tem que atuar especificamente ali dentro de todo o seu processo. Isso não serve só para onboard, tá? Não serve só para um time específico, serve se você tiver 3 times, 5 times, em que tem um passando o bastão para o outro, um entregando atividade para o outro, uma relação de dependência muito forte entre os times, você tem que usar muito bem esse cycle time, esse lead time, esse throughput. E aí vem a quarta métrica. Essa quarta métrica você pode fazer um ponderado entre todas essas 3. São ali, no meu ver, as 3 principais. Você olhando essas 3, você consegue balizar qual é a mais importante para você e entender qual você tem que atuar mais, e você consegue fazer um semáforo entre as colunas do cycle time, entre os seus lead times, entre os seus times. Você consegue fazer o throughput ideal e definir markups ideais do que é ser perseguido como ideal e fazer as suas, se você for Scrum, suas retrospectivas com base nisso. Se você só está com Kanban, fazer reuniões periódicas falando apenas sobre isso. Você propor meetings e formas de como escrever histórias, de como abordar assuntos, de como construir processos. Dessa forma, escrever BPMN 2.0, casos de uso, fluxogramas, UMLs, com base nesses dados. E aí você tira uma métrica única de saúde do seu time, né? Vamos supor que o ideal seria estar em 30 dias e estar em 35. Você tem um deslocamento de 5 dias para mais. Aí no cycle time você tem 2 cycle times sendo infringidos. O de desenvolvimento para o teste e da homologação do cliente, né, do OK do cliente para o done. Você vai falar, um está infringindo 3 dias, o outro está infringindo uma semana. Então você, juntando tudo isso, você consegue falar, olha, estamos com um déficit de 5 dias, de 7 dias a mais. A gente tem que reduzir isso. A gente tem que criar um processo para que isso seja sanado. Então, essa seria aí minhas 4 métricas, minhas 4 dicas aí também, para você analisar o seu projeto e entender muito mais sobre a complexidade, a completude de todo o seu Kanban, aí do seu flow de cards. Você tem mais alguma métrica que eu deixei escapar aqui, ou que você fala, puta Mate, essa daqui é muito bacana, seria legal você adicionar aí também no seu portfólio de atividades? Manda aí para mim, que seria muito bacana trocar essa figurinha contigo. Se caso você está precisando de implementação ágil, Kanban, Scrum, Nexus, Safe e melhorar aí seu time, até mesmo você que é um profissional da agilidade e quer se aperfeiçoar, eu também sou mentor da Awari, uma plataforma
E também a gente tem a Agilidade Mais aqui, que é uma consultoria especializada para você ou para o seu time, para a sua organização, fazer aí uma alavancagem nas suas metodologias e frameworks ágeis, ou até mesmo começar aí com essas práticas, tá bom? Então, muito obrigado, valeu, até a próxima, tchau!